Obrigado, Patrício. Obrigado, amigo. Você me ouve bem? Patrício, câmbio, me responda. Você me ouve bem, amigo? Ótimo. Que ótimo. Obrigado. Boa noite, Manu. Gustavo. Obrigado por prestigiar a nossa live. Ritinha, Igor. Boa noite. A gente vai esperar só um pouquinho até a doutora Mônica Mete-Gerlan estar disponível. Gostaria de pedir desculpas para vocês, um pouquinho pelo atraso, mas na minha casa faltou luz exatamente agora. Então eu tive que ir para a casa de doutora Mônica, agradecer a doutora Mônica por me receber na casa dela, para a gente poder iniciar isso aí. O show tem que continuar, né? Doutora Mônica está entrando. Olá, Olá, boa noite, boa Mônica, tudo bom? noite. Tudo Como jóia? vão? Como Tudo vai? ótimo. Que bom. Prazer estar aqui. Ah, o prazer é todo nosso. Gostaria de agradecer bastante você ter aceitado o nosso convite, viu? Com Realmente certeza. é muito importante sua participação na prática oftalmológica, não só oftalmológica, médica em geral. Eu acredito que não tem um jargão popular que diz nós somos o que comemos, né? Com Então, certeza. eu acho que vai ser importante essa live para você dar umas dicas para a gente de como a gente melhorar a nossa saúde ocular. Maravilha. Deixa eu mudar de posição para ficar mais claro aqui. Só um minutinho. Acho que aqui vai ficar melhor. Melhorou. Aí tá ótimo. Tá ótimo. Sejam bem-vindos todos, né, pessoal chegando. Que bom, Manuela. Algumas pessoas já conhecidas aí. Sim, sim. Que bom, doutor Paulo. Olha, foi o que eu te falei no WhatsApp e vou falar em público. Eu estou muito feliz de ver um médico com a cabeça tão aberta aqui na nossa região, que tem essa visão e esse respeito em relação à nutrição. A gente sabe que a nutrição é tudo para ajudar o nosso corpo a ter mais vitalidade, mais equilíbrio e, por que não, com a saúde ocular. Então, isso é Claro. maravilhoso e tenho certeza que a região de Petrolina está muito satisfeita com um médico tão bom assim, com essa visão tão maravilhosa. Nossas Muito bom profissões mesmo. têm uma relação extremamente importante, não é? Da agora que a gente sabe que
A nutrição é capaz de evitar uma série de doenças no nosso sistêmicas, no nosso corpo. Controle dessas doenças, a nutrição também é muito importante, não só evitando, mas tratando também algumas dessas doenças. E a parte ocular é totalmente dependente da nutrição também, né? Com certeza. A gente tem um período de 1 hora para conversar, entendeu, Mônica? Então a gente vai ir abordando algumas coisas, alguns assuntos que eu acho que são importantes, em que a nutrição tem um papel muito relevante na prevenção e no tratamento de algumas doenças. Para quem não conhece a doutora Mônica é nutricionista aqui na nossa região, especialista em nutrição funcional. Ela trabalha muito com a parte de doenças reumatológicas, Agora voltou. Desculpa. Tava travado aqui. Desculpa. Sem Certo. problema. A doutora Mônica é médica, nutricionista especialista em nutrição funcional esportiva, né? Com participação importante nas doenças relacionadas à idade, né, Mônica? E doenças Isso. autoimunes, correto? Já fez uma Isso. especialização com o doutor Laí Ribeiro também, né? Isso. Muito conceituado e está lançando um livro, correto? Estou lançando um livro, vai ser mais 2 esse ano, serão 3. Que bom, 18 dias para Para uma vida melhor. uma vida melhor. É Pronto, uma aqui, né? proposta para limpeza intestinal, para a gente potencializar a nossa vitalidade. Ótimo, excelente. Eu acho que a nossa live, ela é a primeira que a gente faz, tem o intuito de aproximar o público em geral da informação e a respeito da saúde ocular e da nutrição. E a gente sabe que tem várias doenças oftalmológicas que são diretamente afetadas pela nutrição, né? Então, eu gostaria de dividir um pouquinho a nossa live nas doenças que eu acho que a nutrição tem um papel preponderante na prevenção, sabe? São o olho seco, a catarata, a retinopatia diabética e hipertensiva e a doença macular relacionada à idade. Como vocês sabem, o olho seco é uma doença multifatorial, né? É causada por poluição, o clima influencia muito também, fatores hormonais, idade, mas que a nutrição pode ajudar bastante a gente a evitar o olho seco. A gente tem 2 tipos principais de olho seco, que são o olho seco por deficiência do componente de água da lágrima, e um olho seco que a gente chama de evaporativo, que é uma deficiência da parte lipídica, da parte de gordura da lágrima. Nossa lágrima ela é composta por muco, gordura e água. Então ela tem essa viscosidadezinha que é dada pelo lipídio, pela gordura que também é produzida pelos nossos olhos. E a gente sabe que a nutrição, as gorduras são extremamente importantes para um bom funcionamento do nosso organismo, inclusive no olho seco. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a ingestão dessas doenças boas, dessas gorduras boas, prevenindo o olho seco. Ok. Só fazer uma observação também, pela medicina chinesa, nós acreditamos que o olho seco também tem relação com o corpo muito quente.
Geralmente a gente observa o olho seco em pessoas de mais idade, mulheres, né, com mais idade, e a medicina chinesa acredita que quando o corpo está muito quente, evapora esses líquidos e pode levar aí a um olho seco. Então a gente tem uma abordagem também por essa visão, está equilibrando o yin e o yang, né, através de ervas. Então é bem interessante esse resultado também. Pela nutrição, é justamente isso, essa deficiência lipídica, e a gente vê um resultado muito positivo com a suplementação do ômega 3 ou via alimentação. Então, a gente está sempre orientando o paciente que ele pode também estar melhorando a qualidade dessa alimentação com boas fontes de gorduras. Claro que falando aí sobre o ômega 3, no geral as pessoas acabam acreditando que todo tipo de peixe vai ter ômega 3. E a gente sabe que não é bem assim. Os peixes que mais terão a quantidade de ômega 3 são os peixes de água profunda, que acaba que nós aqui não temos acesso a esse peixe com tanta facilidade. Então, no geral, os peixes a gente vai ter um pouco acesso aí em relação a essa quantidade de ômega 3, mas via semente a gente tem a linhaça e a chia, que tem uma quantidade menor, sim, de ômega 3 em relação a um peixe, mas a gente pode estar melhorando a qualidade visual desse paciente que tem uma menor condição financeira, aumentando essa quantidade de sementes por dia. E o paciente que tem mais condição financeira, a gente indica, sim, a suplementação do ômega 3. E a gente observa um resultado positivo. E qual seria a alternativa para a região aqui, que a gente não tem esses peixes de águas salgadas, águas profundas? Eu sempre gosto de comer aqueles atuns, aqueles enlatados, né, sardinha. Esses peixes, eles contêm ômega 3. Mas aqui na região, eu já ouvi falar que a semente de abóbora tem ômega 3, é verdade isso aí? Isso, em uma menor quantidade, menor do que a linhaça e a chia. Tem em menor quantidade. E a adesão não é tão grande assim do paciente quando a gente fala da semente de abóbora. Não é todos que gostam. Aí, no geral, a gente pede para secar essa semente, bater no liquidificador e pode estar fazendo um bolo, bater num suco, numa vitamina. A semente de chia e linhaça já é mais fácil a adesão, porque não tem um gosto tão residual. No geral, peço ao paciente para deixar essa semente de molho, porque vai ser mais biodisponível o nutriente, o ômega 3 dessa semente. Quando ela está sequinha, a gente não tem uma boa digestibilidade. Se você deixa ela de molho, vai sair ali lignanas, fibras, e o ômega 3 vai ser melhor absorvido pelo nosso corpo. Agora, falando dos peixes, a sardinha é sim um peixe que vai ter ômega 3 e que a gente pode sim consumir. Aqui na região a gente vai encontrar ela também in natura, congelada. A gente encontra isso nos mercados maiores. O pessoal tem preguiça de fazer a sardinha congelada, que dá mais trabalho e pede a casa inteira, mas é uma delícia. A sardinha escabeche que fala, né? Ela vai ter ômega 3. Eu, como nutricionista, vou estar defendendo muito mais o consumo da sardinha do que o atum. Então, o atum, ele é um peixe maior e ele, ou seja, ele vai estar mais contaminado por toxinas. Então, ele come metais pesados, né? Metais pesados, mercúrio, principalmente. Então, a gente acaba orientando mais a sardinha, que as pessoas têm tanto preconceito, mas é tão deliciosa e tão rica. E não dentro do pão, hein? Dentro do pão, uma delícia. Um patezinho, uma delícia. E outra coisa, a sardinha é uma protetora cardíaca, fugindo um pouquinho do olho aí, ela tem coenzima Q10. E que também vai ter relação com o olho, porque a coenzima Q10 que tem na sardinha, ela é um dos maiores, como se fosse uma moeda, é como se fosse o nosso corpo fosse um banco e a coenzima Q10 fosse a moeda de troca. Então, ela nutre dentro do núcleo das nossas células, as mitocôndrias. Então, a moeda energética para o nosso corpo. E aí, consequentemente, vai estar melhorando a acuidade visual. Porque se o seu corpo está com mitocôndrias saudáveis, o seu olho, consequentemente, está mais saudável. Eu tenho uma experiência interessante, muitos pacientes que chegam com o olho seco, eles chegam com o olho vermelho, sensação de ressecamento, ardor, muitas vezes dor ocular mesmo, sabe? E exclusivamente por causa de olho seco. E eu costumo prescrever bastante farinha de linhaça e sardinhas, e os pacientes voltam não só satisfeitos em relação à sintomatologia ocular, mas falam que a dermatite da pele melhorou, que o cabelo melhorou. As mulheres adoram, né? Que coisa maravilhosa. Muito bom. E é tão prático, né, utilizar sementes. A linhaça é, assim, super funcional na cozinha. Dá para fazer omelete, bolo, vitamina, tão tranquilo.
O ômega 3 tem uma propriedade anti-inflamatória importante, né? Então Gigante, ajuda maravilhoso. bastante. É. Muitos pacientes meus também usam no período de adolescência o Roacutan, a isotretionina, que é uma medicação que ela praticamente seca as glândulas gordurosas do nosso corpo inteiro e seca também os olhos, porque esse componente de gordura da nossa lágrima fica prejudicado. E eles costumam se beneficiar um pouquinho também dessa ingesta de ômega 3. Com Mas eu queria que certeza. você falasse também em relação à vitamina A, porque a falta de vitamina A, ela causa xerostomia, ela causa um ressecamento dos olhos, né? Onde é que a gente encontra a vitamina A? Como é que ela participa disso daí? Você costuma prescrever com frequência? Isso, a vitamina A gente costuma prescrever sim via suplementação, mas no geral na alimentação a gente já encontra a vitamina A. Então, assim, no ovo, na cenoura, na abóbora, a gente tem uma quantidade boa de vitamina A, né? No caso aí do beta-caroteno e no caso da vitamina A. Então, ou seja, pela alimentação você tem todos esses ativos, todos esses oligoelementos. Então, você vai ter todos os nutrientes para deixar uma visão melhor, no caso de catarata, de DMRI, de olho seco, vai estar na alimentação. Então, quando a gente fala de todas essas desordens oculares, você ter uma alimentação em equilíbrio, você vai conseguir melhorar essa acuidade visual. Né? Então, a vitamina A, no caso, vai depender muito do paciente. No geral, tem pacientes que eu recebo que não comem quase nada de fruta e de verdura, e já deixo isso muito claro que não vai mudar esse hábito tão cedo. Então, a gente precisa ir para a suplementação. Então, a gente acaba prescrevendo também. Mas a maior parte dos casos, a gente pode ir via alimentação. Então, é comida de verdade, é o que a gente tem aqui na região. É, As raízes, e a gente tem a tantas fontes abóbora, aqui de vitamina A na região, fígado de boi, fígado né? de boi, o Os queijos, ovo. requeijão, queijo, né? Tem vitamina A, tem a manga, que a gente tem uma A região manga, exportadora, mamão também, tem muita mamão. vitamina A, né? Tudo que é uma Então, cor mais alaranjada, mais amarelada, vai ter justamente essas propriedades para a gente melhorar essa questão da cegueira noturna. Então, ajuda bastante. é, Agora, o a, fígado, geralmente as pessoas têm preconceito, né? E é tão rico. O fígado vai ter aí vitamina K2, que ajuda a proteção articular e óssea. Vai ter a vitamina A, então é fantástico. Ainda tem essa vantagem, a vitamina A ela previne contra a cegueira noturna, porque ela participa da produção da rodopsina, que é uma proteína importante para as células lá da nossa retina que captam a imagem durante a noite, que são os bastonetes. Então, elas evitam ainda a cegueira noturna, ainda tem mais uma vantagem a vitamina A, né? Agora, doutor Paulo, eu tenho uma curiosidade. A cegueira noturna é recorrente no consultório, porque eu fico imaginando como nutricionista. A pessoa, para ter cegueira noturna, ela tem que se alimentar muito mal, né? Muito mal. A gente não costuma ver isso daí. São situações muito específicas, graus de desnutrição avançados, talvez em países com um grau de desenvolvimento menor do que o nosso, a gente veja isso com mais frequência. Aqui no Brasil não é frequente, sabe? Entendi. Nem em criança tem observado isso, né? Que tem É, eu, criança com alimentação péssima. eu não saberia tanto te dizer, porque o meu público já é um pouco Adulto. mais velho. Eu sou especialista em catarata, em retina, então é um público um pouquinho mais Mas, avançado de idade. ok. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre. Você gostaria de comentar mais alguma coisa de olho seco? Não, basicamente isso é o que, no geral, a gente vê nos estudos e na prática clínica que a gente observa melhor, né? O resultado. Então, como eu disse, o olho seco, pela visão da medicina chinesa, a gente também acredita que essa pessoa pode estar com o corpo muito quente e quando a gente conversa com esse paciente, a gente observa sinais e sintomas e aí a gente passa uma alimentação mais fria para equilibrar essa temperatura corporal e não desgastar tanto os líquidos corporais. Então, no geral, o paciente também observa resultado. Tem uma pergunta aqui: abacate é bom para a visão? Abacate é espetacular para tudo, para o coração, para a visão, para alegria, para raciocínio. É uma boa fonte de gordura, de magnésio, de vitamina A também. Então, assim, vai ser fantástico. Eu colocaria o abacate como um alimento completo. Ele vai dar saciedade, ele melhora a questão de humor e da acuidade visual também.
E tem muito na nossa região também, né? Muito. E a gente está na época, o abacate é fantástico, multifuncional. É, que bom. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre catarata agora. Vamos para catarata. Vou separar aqui. Teve um estudo que foi bastante interessante que comprovou cientificamente o que a gente já suspeitava, né? Que muitos nutrientes eles têm um papel preventivo em relação à catarata, mas em 2016 o King's College de Londres ele publicou um estudo no Ophthalmology, que é uma revista científica importante dentro da área oftalmológica, ela demonstrando que a vitamina, que vários elementos poderiam melhorar essa prevenção, mas que a vitamina C e o manganês eles conseguiram prevenir a progressão da catarata em 10 anos em mais ou menos 33%. Foi um número bastante significativo, um estudo bem bacana. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, dos nutrientes, eles agindo como antioxidantes e melhorando, assim, diminuindo a progressão da catarata. Isso, eu estava até dando uma olhada nesse estudo quando você comentou, e é bem interessante mesmo. No geral, a catarata ela vai estar relacionada a uma alimentação muito inflamatória também. É claro que com a idade isso pode acontecer, né? Quando vai envelhecendo, não vou saber quais são os termos da parte ocular, mas com o envelhecimento isso vai acontecendo, isso eu vou explicar melhor daqui a pouco. Mas com a alimentação inflamatória, a produção de radicais livres, a gente sabe que esse olho vai envelhecer mais rápido, podendo surgir essa catarata mais cedo do que o que deveria. A gente fala da produção de AGEs, fatores de glicação, ou seja, uma pessoa que consome muito açúcar, muito carboidrato, vai ter essa alimentação mais inflamatória. E com isso, aumentando a produção de radicais livres, piorando toda essa condição. Então, talvez essa pessoa poderia ter adiantar alguns anos da formação dessa catarata com essa alimentação muito ruim. Então, tanto pelos estudos quanto na prática clínica, a gente observa que pessoas que têm uma melhor qualidade de vida, melhor alimentação, atividade física e via suplementação também, a gente observa a melhora dessa condição. Então, esse estudo ele mostrou justamente a questão do manganês, da vitamina C, são nutrientes que são antioxidantes. E no caso ainda do manganês e da vitamina C, diminui a insulina, que tem muita relação, né? A diabetes com catarata, porque aumenta muito a produção de radicais livres. Então, o manganês diminui bastante a insulina e a vitamina C também. Então, teve outros artigos que eu estava encontrando falando da vitamina B9, do complexo B no geral, ou seja, uma alimentação antioxidante, para estar melhorando toda essa condição da saúde ocular desse paciente. Então, quando a gente vai para a parte da nutrição, a gente vai estar orientando esse paciente a tudo que pode aumentar mais a produção de radicais livres. Então, pessoa que come muita fritura, muito assado. Hoje está muito na moda usar aquelas fritadeiras elétricas. Eu não vou falar o nome, que famoso. Não quer dizer que não possa usar, mas tem pessoas que estão usando todos os dias como se fosse o milagre da vez. Ali produz muito AGEs, muitos fatores que aumentam a produção de radicais livres. Fatores de glicação. Ou seja, envelhece o corpo inteiro, envelhece o nosso olho, podendo trazer uma catarata para alguns anos antes. Então, isso é uma questão que a gente, como profissional, como nutricionista, vai estar ali orientando esse paciente. Qual o melhor tipo de alimentação que a gente não produz tantos radicais livres assim. E a suplementação, a gente observa muita diferença, sim. Então, o senhor, com certeza, na prática, vai estar conseguindo mostrar isso, a evolução você percebe com seus pacientes. Mas é fantástico quando a gente vê os artigos provando tudo que a gente estuda, não é mesmo? Tudo que a gente já sabia, né? E a gente já sabia, né? A nossa mãe falava, menino, come cenoura que é bom para a saúde. Cenoura, que é bom para os olhos. Mas mamãe, por quê? Por que que é? Mas, menino, você já viu algum coelho de óculos? Não, mamãe. Então não discute, menino. Come logo sua cenoura. Não é isso? Agora eu vou dar um testemunho meu aqui. Minha mãe, na época, falava, come ovo, que é bom para os olhos. E eu não gostava de ovo quando era criança. Talvez se eu tivesse comido mais ovo, eu não estaria usando óculos agora. Mas o ovo é tão importante, né? Porque tem luteína, zeaxantina, vitamina A, vitamina... uma série de componentes que são importantes para o nosso corpo inteiro, né? Sempre foi um vilão, porque sempre se falou muito no colesterol da gema do ovo, mas até o colesterol é importante para a gente, né?
para as membranas, para as membranas das nossas células, para o bom funcionamento do nosso cérebro. A gordura é muito importante, as gorduras boas, né? E assim, para a produção de hormônios, os hormônios masculinos, hormônios femininos, dependem de gordura também, né? Então, a gente vive num mundo fitness, então falar de gordura às vezes é até um tabu, né? Mas existem as gorduras boas que são essenciais para a nossa saúde, né? Eu até fiz uma postagem essa semana sobre isso, porque é realmente um tabu. A gordura se tornou uma vilã da nossa saúde, a gente sabe que não é bem assim. Tanto é que se a gente pegar os nossos antepassados, a gente observa uma melhor qualidade de vida no geral dessa população, até em questão da saúde ocular. As pessoas, eu mesmo tenho pessoas da minha família mais antigas que não usam óculos. E hoje a gente está observando cada vez mais jovens precisando dos óculos. E a gente observa a alimentação cada vez mais pobre de boas gorduras. Sim. Então, a boa gordura não aumenta o colesterol. E é como você mesmo disse, o nosso corpo precisa manter essa boa produção de colesterol. Ou seja, essas boas gorduras vai ser matéria-prima para a produção de outros hormônios. Então, a gente precisa do equilíbrio, a sinergia. O segredo é sempre esse, é o caminho do meio, é o equilíbrio, né? Não pode deixar o colesterol aumentar muito, mas também não pode deixar baixar muito, porque ele é importante para a gente também. Com certeza. Deixa eu pegar um fone aqui que eu recebi uma ligação, abaixou meu volume. Mas pode ir continuando, que eu vou ligando aqui, eu estou ouvindo ainda um pouco. A gente está aqui recebendo algumas perguntas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas eu fico bastante satisfeito assim, em saber que a região da gente provê alimentos que são importantes na nutrição ocular e na saúde da gente, sabe? E assim, você se alimentar bem e ter uma saúde boa, às vezes não passa por você gastar muito, às vezes você gasta mais nesses alimentos industrializados que fazem muito mais mal para nós do que esses alimentos que temos disponíveis em grande quantidade na nossa região, né? Com certeza. Justamente isso que... Pode continuar. Falei, desculpa. Não, é porque, na verdade, é um grande mito que a gente tem, né? As pessoas acabam acreditando que se alimentar bem é gastar muito dinheiro. Ser saudável tem que gastar muito dinheiro. E a gente sabe que não é bem assim. Uma alimentação em equilíbrio, saudável, ela não precisa ser cara. Cara é realmente você precisar comprar só suplementos, só produtos alimentícios, até os que são mais saudáveis hoje, dieta low carb. Mas se você for ver, esses produtos são muito caros. Agora, se você vai para o ovo, para o fígado, que as pessoas têm preconceito, para a sardinha, para o abacate, comidas da safra, alimentos da safra, que é o que eu sempre falo, o alimento da safra ele vai ser muito mais nutritivo quando a gente segue essa alimentação respeitando a natureza. Então, é possível ser saudável com pouco dinheiro, sim, com certeza. Muito bacana isso. O nosso tempo é um pouco restrito, entendeu? Então, acho que a gente pode pular para um outro tópico, ou você quer falar mais alguma coisa a respeito de catarata e nutrição? Não, eu acho que foi justamente isso. Já falei. Eu esqueci um pouquinho de explicar, mas a vitamina C e o manganês, eles agem como antioxidantes, diminuindo os radicais livres, o estresse oxidativo dentro do cristalino. Aqui na região a gente tem uma incidência muito grande de radiação ultravioleta, sabe? Porque a gente está bem no centro, no Nordeste, o Sol incide durante uma boa parte do ano e essa radiação ultravioleta entra nos nossos olhos e dentro do nosso cristalino ele participa de um estresse oxidativo que a vitamina C vai proteger, o manganês vai proteger, sabe? Isso. O que a gente pode falar é que o manganês a gente encontra em tudo que é verde escuro, então seja na comida a gente encontra, e a vitamina C a gente também pode ter via alimentação, as frutas cítricas, a acerola, que na nossa região é tão rica, o limão. Então, ou seja, pode ser via alimentação também, para a gente ter todo esse suporte antioxidante. Ótimo, excelente. Vamos lá. Falar um pouco sobre retinopatia diabética e retinopatia hipertensiva. O que você acha? Ótimo. Eu sou retinólogo, então eu recebo muitos pacientes com essas doenças, né? E, assim, fico às vezes um pouquinho engessado,
porque oriento meus pacientes a fazer exercício físico, fazer um tripé, né? O exercício físico, a medicação de forma correta e a dieta. Eu acho que o diabetes se equilibra muito nisso daí. Então, em relação à nutrição, muitos pacientes não sabem nem como se alimentar para se proteger desses picos hiperglicêmicos ou da hipoglicemia. Eles não sabem se devem se alimentar em grande quantidade, poucas vezes ao dia, ou em pequena quantidade, várias vezes ao dia. Muitos deles não sabem. Então, eu encaminho muita gente para o nutricionista para receber essa orientação a respeito do controle da sua glicemia. O que você fala para a gente a respeito disso daí? Passar uma orientação para esses pacientes diabéticos se controlarem melhor. A questão da diabetes, ela vai ser muito individual, essa orientação. Cada paciente é de uma forma. A gente vai olhar outros parâmetros bioquímicos e realmente a atividade física, se existe ou não, para a gente poder passar realmente uma orientação da alimentação. No geral, o que eu acredito, a nível de estudos e de prática clínica, eu acredito que um paciente que chegou ao nível de uma diabetes, a gente precisa ter uma alimentação mais anti-inflamatória possível e diminuir a carga glicêmica. Não tem para onde correr, se realmente a gente quer ajustar as taxas. Então, no geral, dependendo do paciente, eu vou permitir, né, na alimentação, de acordo com o paciente também, com a aceitação do paciente, as raízes e proteína. Dependendo do paciente, quando ele é mais mente aberta, ele está disposto realmente a melhorar essa alimentação, a gente passa uma dieta mais low carb, ou seja, a gente diminui até um pouco mais as raízes. Quando está mais descompensado, aí é bem interessante a gente entrar com uma dieta mais low carb, diminui esse carboidrato, aumenta um pouquinho a proteína, boas gorduras, a gente vê assim, uma resposta fantástica desses pacientes. Eu tenho paciente que é mais mente aberta ainda e fala, Mônica, eu quero fazer o jejum intermitente. E aí é uma coisa linda que a gente observa uma diferença gigante nesse paciente, a nível das taxas de insulina que despenca e que realmente equilibra, diminui essa inflamação. Por isso que eu falei que é individual, vai depender muito da consciência desse paciente. Vai ter paciente diabético, para mim, que chega ainda comendo macarrão, arroz e feijão. Nossa, Para eu passar uma dieta low carb para esse paciente, é difícil de uma hora para outra ele realmente seguir essas orientações. Então, se chega esse paciente que ainda está comendo macarrão, arroz, feijão todos os dias, eu vou mudar um pouco a alimentação, fazer algumas orientações, mas vai ser aos poucos. Então, vai depender muito do nível de consciência de cada um. A nível de ter lanche ou não ter quantas alimentações ao dia, quantas refeições, isso também é muito individual. Eu acredito, a nível também de estudos, da minha prática clínica, que a gente não precisa ficar fazendo lanches. Eu acredito que nós não fomos criados para ficar fazendo lanchinhos ao decorrer do dia, a gente não precisa disso. Se a gente realmente tem uma alimentação em equilíbrio, com boas fontes de fibra, gordura e proteína, a gente não vai sentir fome ao longo do dia, mesmo um diabético. Porque existe duas vertentes, né? Profissionais que vão acreditar que realmente o diabético precisa ter mini lanches ao longo do dia, e profissionais como eu acredito, a linha que eu sigo não recomenda dessa forma. A gente equilibra as taxas de glicose e insulina com 3 a 4 refeições no dia, equilibrando a proteína e boas fontes de gordura. Então, no geral, esse paciente fica saciado, fica em equilíbrio e as taxas normalizam. Você vê uma mudança, você vê uma diferença muito grande naqueles pacientes que eles conseguem seguir uma dieta rigorosa, aqueles diabéticos, e aqueles que não conseguem, porque tem muitos pacientes que ainda são rebeldes ao tratamento, eles não conseguem se desvincular dessa questão do pão, do macarrão, do arroz, eles acham que aquilo é a comida básica do dia a dia e se apegam muito àquilo ali. Então é bem difícil, assim, não só a questão de orientação, mas o convencimento também, né? Justamente. Assim, quando eu recebo o paciente que ainda está rebelde, né, nessa situação, então o que eu sempre dou dica é o seguinte, se você ainda está muito viciado no pão, vamos supor, um café da manhã, pão, margarina e café, que é o que o pessoal come mesmo sendo diabético. Se você acrescenta um ovo nesse pão, você está amenizando a situação, amenizando o pico de insulina que aquilo vai dar. Então o ovo vai ter a proteína e uma boa gordura. Então vai equilibrar um pouco mais, esse pico de insulina vai ser menor. Então ameniza a situação, não é que eu estou indicando isso. Então, como eu disse, vai depender muito do paciente. No geral, até coloquei aqui, qual seria um café da manhã ideal para quem está nessa situação de um diabético já afetando a acuidade visual.
a gente poderia falar em uma omelete bem completa com uma cenoura ralada, que vai ter aí vitamina A, uma omelete super gostosa, né, com os temperinhos, né, mais naturais. Você pode estar fazendo um suco de cenoura, acerola, limão, adoçar com estévia, se a pessoa realmente preferir adoçado, e aí colocar uma colher de sopa de gel de linhaça, que aí vai ter o ômega 3. Essa linhaça, eu sempre oriento o paciente a colocá-la de molho num pouquinho de água, e ela vai formar um gelzinho. Então, ali você bate junto desse suco e você vai deixar mais biodisponível esses nutrientes. Então, quer um café da manhã melhor do que uma bela de uma omelete? Então, assim, na verdade, a gente tentar sair desse vício de que só o pão que é gostoso. Mas também a gente tem receitas de pães que são low carbs. Não necessariamente você tem que pagar caro, porque geralmente esses pães são caros, né? Mas a gente passa a receita para os pacientes que ele pode estar fazendo em casa comendo um pão. Claro que não vai ser igual ao pão de sal, mas vai ser um pão gostoso e nutritivo, que vai estar equilibrando essas taxas. Excelente. Foi muito bom esses comentários que você fez a respeito da diabetes, porque é um problema muito frequente no consultório da gente, sabe? O controle desses pacientes, né? E em relação aos pacientes hipertensos, que a gente tem de vez em quando também os casos de retinopatia hipertensiva, e a gente recomenda, olha, diminui a ingestão de sal, faz exercício físico, toma medicação. Mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito do controle da hipertensão, não só a restrição de sal, de sódio, mas também se alguns outros metais, alimentos, nutrientes poderiam ajudar nesse controle. Isso. A pressão alta tem muita relação com a diabetes. Geralmente a pessoa é diabética e daqui a pouco tem pressão alta ou vice-versa, né? Tá totalmente ligado. E a pressão alta... Tá tudo ligado. No geral, como a gente tem uma visão mais ampla disso tudo, medicina integrativa, medicina chinesa, a gente vai enxergar vários fatores que estão levando essa pressão alta. Então, desde a alimentação, a tireoide que está em desequilíbrio, até a pouca hidratação pode levar a isso, e a desnutrição, como, por exemplo, a deficiência de magnésio. É o mais comum que a gente observa no consultório, é justamente isso. Um paciente que está com a pressão descompensada pela deficiência do magnésio, muitas vezes nem tanto pela questão do sódio em si. É muito comum eu atender o paciente que já tirou todo o sal e a pressão não está controlando. O que está acontecendo? Então a gente vai avaliar essa tireoide, vai ver como está essa ingestão de magnésio. Você suplementa o magnésio? Com certeza. Eu acredito que todo brasileiro deveria suplementar, doutor Paulo. Por quê? O solo brasileiro ele é extremamente pobre em magnésio. Então, ainda mais hoje, com a monocultura, com toda a situação que está o nosso solo, ele é cada vez mais pobre em magnésio. E a gente poderia evitar várias doenças só com esse mineral, que ele funciona para várias questões, em torno de 300 funções do nosso corpo. Inclusive para catarata, né? Inclusive para catarata. Então, seja, eu acredito, de tudo que eu estudo ao longo desses anos, que magnésio deveria ser a suplementação para todo paciente que entra no nosso consultório. E aí vai ter a questão de condição financeira. Um paciente que tem menor condição financeira, eu vou indicar um cloreto de magnésio em cápsula. Não tem contraindicação. Tudo que eu estudo até hoje não tem contraindicação. Então é um suplemento que hoje meus filhos tomam, o gestante tem que tomar, adulto tem que tomar. Na alimentação, quais são as fontes de magnésio? Tudo que é verde escuro, alimentação no geral, fruta e verdura, teria que ter o magnésio. Então, como eu disse, devido à monocultura, a gente está tendo menos quantidade de magnésio presente nesse alimento. Então, se faz necessária a suplementação. Iria ajudar bastante no controle dessa pressão. Na questão do sal, eu sempre oriento o paciente que não tem condição financeira a estar comprando sal grosso. E aí, bater ele no liquidificador. Por que que acontece? O sal branco, refinado, ele passa por processo químico. Então, esse processo químico tem metais tóxicos e vai estar perdendo praticamente todos os nutrientes desse sal. Então, eu não vou estar recomendando esse sal para o meu paciente que tem pressão alta. Indico esse paciente que não tem tanta condição, compra o sal grosso, bate no liquidificador com semente de gergelim, que tem muito cálcio e magnésio, que vai estar equilibrando essa pressão também, e fica um sal super gostoso. Pode estar colocando ervas também, e aí em moderação. Aí a gente vai estar, durante a consulta, dependendo do nível que está esse paciente, a gente vai estar equilibrando a quantidade. Mas, no geral, quando a gente entra com a suplementação de potássio,
magnésio e até do óxido nítrico, a gente observa uma evolução muito grande desses pacientes. No geral mesmo, esses pacientes vão diminuindo a dose até do medicamento, em muitos casos nem voltam a utilizar o medicamento para pressão. Que interessante. E além dos vegetais escuros, rúcula, espinafre, quais seriam as outras fontes de magnésio? Aquelas frutas oleaginosas são tão ricas, a gente consome Sim. tão pouco, né? As nozes, a castanha do Pará, a castanha de caju, que a gente tem abundância aqui na região e é Isso. extremamente saudável, né? A chia, que a gente também tem. Quais todos são os grãos. Todos os os grãos grão de integrais bico. também tem Isso. magnésio, né? Arroz, o integral tem, as castanhas, sementes, todas elas terão uma quantidade a mais ou a menos de magnésio. Então, é isso que a gente sempre fala, uma alimentação em equilíbrio, você vai ter todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Tem uma pergunta aqui, será que o leite de magnésio também funciona bem? Pode sim ser o leite de magnésio, só tomar cuidado que ele pode soltar o intestino. Eu não gosto tanto de prescrever ele justamente por isso. Eu prefiro passar o cloreto de magnésio em cápsula, que a pessoa não sente e tem uma boa quantidade de magnésio. Quando a pessoa tem um pouquinho mais de condição, eu prefiro pedir para manipular isso em farmácia, que a gente coloca uma dose maior, dependendo do paciente. Aí vai ter tipo de magnésio para tudo, para cognição, para quem é atleta, para dor de cabeça, vai ter ativo para tudo. Então, para intestino mais preso, cada paciente a gente vai direcionando o tipo de magnésio. Interessante. Excelente, muito bom. Gostaria de falar mais alguma coisa a respeito de controle de hipertensão, diabetes? Na verdade, de tudo isso, doutor Paulo, é a gente aprender que nós somos seres complexos, né? E pela medicina chinesa nós acreditamos que tudo está interligado, o olho, a boca, todos os nossos órgãos, ao fígado, tudo está interligado. Então a gente precisa entender que se tem algum probleminha nos nossos olhos, ali é a ponta do iceberg. Não quer dizer que o problema só está ali nos olhos. Se tem um problema na boca, no fígado, ali é a ponta do iceberg. É o seu corpo mostrando que ele precisa de socorro. Então a gente precisa aprender a pensar dessa forma, uma forma holística, que é que eu vejo que você tem essa mente bem aberta. E isso é fantástico, porque assim a gente potencializa o resultado e a gente trabalhar de forma multidisciplinar só ajuda o paciente. Claro, porque a gente sabe que está tudo interligado. E a nutrição é linda demais. Na verdade, é o que Deus deixou pra gente. É a gente ter uma alimentação em equilíbrio, é a gente se amar, se cuidar, que aí a saúde vai vindo, a gente vai tendo vitalidade. E isso é maravilhoso. Quando me convidaram para fazer essa live sobre nutrição, eu também adorei, porque eu sou adepto da alimentação saudável, gosto Que coisa e acho boa. que tem uma influência importante na nossa saúde, no nosso bem-estar, no nosso humor. Né? Que coisa boa. Fico muito feliz, muito honrada. Vamos lá. Você acha que a gente comenta mais alguma coisa sobre isso ou a gente já poderia passar um pouco para as doenças, a doença macular relacionada à idade? O que você acha? Tem que ver o tempo. Você percebeu como o tempo que começou? Eu acredito que a gente deve ter entrado às 19h10 e a gente está provavelmente com uns 20 minutinhos ainda para conversar. Certo. Certo? Se a gente não conseguir terminar, aí a gente pode marcar para um outro dia conversar mais sobre nutrição e saúde ocular. Isso, certo? ótimo. Ótimo. Vamos lá. Dando continuidade, né, aos tópicos da gente, eu queria falar um pouco sobre doença macular relacionada à idade, que é uma doença extremamente importante, é uma causa de cegueira, uma das principais causas de cegueira no mundo inteiro, principalmente nos países desenvolvidos, né? E a gente sabe que a nutrição tem um papel importantíssimo para evitar essa doença macular relacionada à idade, que é uma doença que afeta o centro da visão, lá na retina, lá no fundo do olho, e a gente sabe que fatores inflamatórios e má oxigenação da retina podem causar isso daí, e os antioxidantes, a diminuição de radicais livres, a ajuda que os nutrientes podem dar na metabolização dessa retina para evitar aqueles dejetos, evitar inflamação e evitar baixa oxigenação,
são muito importantes para que a retina funcione direito e que a gente possa evitar essa doença. Existem 2 estudos muito importantes sobre nutrição e doença macular relacionada à idade, que é o AREDS 1 e o AREDS 2. Né? São estudos de 2001 e 2013, e eles mostraram que a ingestão de luteína, zeaxantina, vitamina C, vitamina E, zinco e cobre, eles reduziram a chance em 25% de você desenvolver a forma avançada de doença macular relacionada à idade quando você está numa fase moderada nos 2 olhos ou com a fase avançada em um olho para evitar que dê no outro olho. Então, a gente ainda não tem estudos mostrando que esses nutrientes iriam prevenir, mas a gente supõe, já que eles protegem o avanço para essa fase mais avançada, a gente supõe que esses nutrientes possam evitar, se você tiver uma boa ingesta durante toda a sua vida, evitar a progressão. A gente sabe que tem fatores genéticos envolvidos, exposição à radiação ultravioleta, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses nutrientes, sobre a luteína, zeaxantina, vitamina C, e mais uma vez a vitamina C, né? E sobre o zinco e sobre o cobre. Quais seriam as fontes alimentares que a gente poderia se prevenir um pouco contra essa doença? Isso. Na verdade, voltar todo o assunto que a gente estava conversando, de alimentação antioxidante e anti-inflamatória. Então, mais uma vez, a gente vai falar aí do ovo, que é espetacular, que vai ter aí a luteína, a zeaxantina, que é espetacular para essa questão. Então, a vitamina C também é antioxidante. A gente fala da alimentação no geral, comida de verdade. Então, para essa questão da DMRI, vai entrar bastante a questão da alimentação anti-inflamatória sempre. A gente estava até conversando antes, né, doutor Paulo, da questão do ômega 3, que alguns estudos mais antigos falaram sobre a questão do ômega 3. A gente não sabe até que ponto vai ser isso. Eu vi até alguns estudos falando também do ômega 6, não sei até que ponto, mas no geral é boa fonte de gordura, né, para a gente conseguir manter essa acuidade visual, essa questão da prevenção do envelhecimento ocular, e colocar na alimentação a zeaxantina e a luteína. Então, até separei aqui, só para não esquecer, que aí o brócolis vai ter, a couve, né, o ovo, que a gente está sempre falando do ovo, o milho, a ervilha, a abóbora vai ter. Então, uns alimentos vai ter mais, outros vai ter menos. Então, no geral, é comer de tudo em moderação e comer na safra. O cobre vai entrar aí também, o cobre é espetacular para o sistema imunológico, ainda mais nessa época agora de pandemia, o cobre fortalece muito o nosso sistema imunológico. E vai ser um grande antioxidante também para toda essa questão da degeneração da mácula também. Então, a gente falar de tudo isso que a gente comentou. Tá, e lembrando aqui também, que eu coloquei para não esquecer, o salmão vai ter também a luteína e a zeaxantina, para os apaixonados aí pelo salmão. O que mais que eu coloquei aqui para não esquecer? Aqui também estava um outro estudo que eu estava vendo, para lembrar que a gente está na terra da uva, né? Não sei se você viu algum estudo sobre isso, falando do benefício da uva a nível antioxidante, para degeneração da mácula, falando aqui também do zinco, acho que você citou agora, não foi? Sim. E o outro foi sobre o ginkgo biloba. Tá aqui, peraí, deixa eu só lembrar desse estudo. Aquelas frutas vermelhas, né? O mirtilo. Isso, tem foi um isso que está nesse estudo. Também, né? De antioxidantes e tal. Qual a sua experiência com isso? Então, no geral, esses estudos, como não é feito no Brasil, é falar dessas frutas, né? Do mirtilo. Então, são frutas que aqui é difícil a gente orientar isso para o paciente porque é muito caro. Então, quando a gente fala da uva, que é da nossa região, você vai ter esses fatores antioxidantes, resveratrol. Então, a gente pode estar orientando isso para o paciente, claro, que em moderação. Então, um paciente, por exemplo, diabético, a gente não vai estar orientando ele a comer um cacho de uva todos os dias, tomar suco de uva todos os dias, porque isso vai aumentar a insulina dele. Então, essa recomendação também vai ser individual. Se vai ser via alimentação, uva ou um suco de uva, ou então via suplementação do resveratrol e desses ativos. Então, isso vai depender de cada paciente. Agora, por exemplo, o paciente quer um suco, aí eu vou misturar tudo que a gente falou aqui. A gente pode pegar um pouco do suco de uva, o gel de linhaça, e aí você pode pegar, de repente, aí um pedaço de uma cenoura, do que a gente colocou aqui, e fazer um suco.
um suco super gostoso. E esse gel da linhaça, por ter muitas fibras e lignanas, vai evitar de dar um pico de insulina. Então, talvez aí é uma conduta interessante para a gente estar passando para uma pessoa que está diabética controlada, compensada, não para quem está em desequilíbrio dos exames. Você falou em comer milho, o milho é importante, luteína e zeaxantina, não só na festa junina, né? Mas durante o ano inteiro, né? Pois é, fantástico. O milho é um super alimento. Então, em moderação, ele vai ser fantástico, sim. E estamos aí na época, por que não aproveitar? O ovo também, eu sou muito fã de ovo, o ovo sabe? Eu coloco aí, muito gente, completo, né? Completo. Desculpa os veganos que estão aí nos assistindo, mas o ovo é um alimento completo. E essa semana eu postei lá no meu Instagram, eu comprovei o meu exame de colesterol, que eu como ovo todos os dias, uns 3, 4 ovos por dia. Meu exame de colesterol tá lindo, meu triglicerídeo tá lindo, eu provei que ovo não aumenta colesterol, para as pessoas pararem com esse medo. Vai aumentar se você fazer o seu ovo com margarina. Aí a culpa vai ser da margarina e não do ovo. Você pode preparar ovo até com água, né? Mas a gema do ovo é extremamente nutritiva e muito importante. Fonte de luteína e zeaxantina, que são filtros. Eles agem não só como antioxidantes, diminuindo a quantidade de radicais livres, mas eles agem como um filtro protetor de radiação ultravioleta que está presente na luz do sol, nas lâmpadas fluorescentes. Então, a luteína e a zeaxantina, ela filtra um pouco dessa radiação ultravioleta, protegendo a retina contra o estresse oxidativo, sabe? Então, é muito importante. E a gente tem uma diminuição de luteína e zeaxantina com o passar da idade, com a diminuição do acúmulo na retina. Então, é muito importante você estar fazendo uma alimentação saudável para tentar se prevenir disso daí. Você falou de fontes de cobre, eu queria que você falasse um pouquinho sobre fontes de zinco. O zinco a gente usa muito, né? Pacientes com câncer, porque é uma excelente medicação imunomoduladora, ela realmente melhora a imunidade, tem um papel antioxidante importante. Queria que você falasse sobre as fontes de zinco, fontes de cobre. O zinco é fantástico. Ainda mais nessa situação que a gente está passando da pandemia, como eu disse, tem alguns ativos que vai ser fantástico, não só para os olhos, mas para o conjunto completo, né, da saúde. O zinco vai ser fantástico para o nosso sistema imunológico, vai ser um antioxidante poderoso, e na alimentação a gente vai encontrar ele nas carnes, nos grãos, feijão, castanhas. Claro que uns alimentos vai ter mais, outros vão ter menos, mas no geral é bem interessante a gente manter esse consumo. Que aí vai cair naquela mesma questão que eu disse, a alimentação em equilíbrio. Você vai ter aí um aporte, né, de zinco. O legal dessa parte do zinco é que vai agradar os veganos também. Então aí nos grãos, eu sempre penso que eu sei que tem os pacientes veganos que as frutas oleaginosas, as castanhas, as nozes também têm zinco? Tem, mas menos. É claro, né, que na carne vai ter mais, mas nos grãos também tem. Então, ou seja, o zinco é um suplemento que a gente usa bastante no consultório, porque ele ajuda bastante no nosso sistema imunológico, em gestante, em conversão correta dos nossos hormônios da tireoide, e vai ser um antioxidante fantástico para a acuidade visual também. Então vai ser bem interessante. Algumas sementes também tem. O cobre também vai cair nessa mesma questão. As castanhas também é uma boa fonte de cobre. Então vai depender muito da questão do solo, porque, por exemplo, igual o selênio, a gente fala que toda castanha, principalmente castanha de caju, vai ter selênio. Vai depender do solo, aonde que isso está sendo plantado. Hoje em dia a gente tem que pensar até nisso. Eu queria fazer um adendo, porque a gente fala muito de vitamina C, mas assim, falar que é extremamente importante, porque a vitamina C ela é muito sensível à luz e ao ar em si, e a gente tem que consumir ela exatamente no momento que a gente espreme a laranja, espreme o limão, porque ela degrada muito fácil, não é isso, Mônica? O kiwi não. O acerola também, a gente tem que consumir o suco naquele momento, porque senão a vitamina C é degradada com o tempo, né? Com certeza, ela se perde muito rápido, é isso que a gente sempre fala também. Vai fazer o suco, bebe na hora, vai espremer o limão, que eu sempre oriento de manhã, espreme e bebe na hora, porque ele vai perdendo. Se você congela também essa fruta, não quer dizer que vai perder toda a vitamina C, mas ela vai perdendo aos pouquinhos também.
Então, para você Mesmo potencializar, congelada, né? mesmo congelada, ela vai perdendo um pouquinho de complexo B, de vitamina C, vai perdendo um pouquinho. Mas não que vai zerar isso do alimento, vai perdendo aos poucos. Mas, no geral, eu tenho usado bastante, principalmente nesse período, a prescrição da vitamina C. No geral, a gente recomenda isso mais manipulado, porque geralmente esses de farmácia são fórmulas efervescentes, com a dosagem muito alta, com corantes, conservantes, eu não acho tão interessante. E quando a gente manda para a farmácia de manipulação, a gente pega bons ativos e com uma dosagem interessante, com a melhor absorção para esse paciente. E a gente observa uma diferença gigante na vitalidade. Depois que eu comecei a suplementar a vitamina C em mim mesma, eu percebo muito mais disposição ao acordar, vitalidade. A gente observa que isso é fantástico, o resultado, né? E quando a gente associa isso com alimentação, o resultado é ainda mais poderoso. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Estão perguntando aqui sobre kiwi, quais as vitaminas que o kiwi tem, porque é uma fruta muito saborosa, né? E se existe uma diferença entre comer a gema do ovo um pouquinho mais crua ou um pouquinho mais cozida? Tá. O kiwi, ele vai ter vitamina C também, magnésio, vai ter um pouquinho de zinco também. O kiwi ele é maravilhoso para a saúde intestinal. Pacientes com intestino preso, já tem alguns estudos mostrando benefício para tratamento de disbiose. Tem até um suco que eu indico o pessoal fazer à tarde para matar aquela vontade de comer besteira, que é bater o kiwi, um pouquinho de suco de uva, água de coco e um pouco do gel de linhaça. Dá saciedade e equilibra essa saúde intestinal, então é fantástico. A questão do ovo não vai mudar a sua composição nutricional, não. O que tem um risco é a questão da contaminação por salmonela. Então, a gente não sabe se esse ovo está contaminado ou não por salmonela. É uma coisa importante, né? Porque a salmonela, se eu não me engano, ela pode atravessar a casca do ovo, é isso? Pode atravessar a casca do ovo. Então, no geral, o pessoal deixa o ovo ali na porta da geladeira, aí que mora o perigo. Ele está sempre balançando e essa salmonela pode passar da casca para dentro do ovo. É claro que é uma delícia comer ovo com a gema mole. É maravilhoso. É tomar cuidado com a procedência, é você deixar esse ovo guardado em casa, não na porta da geladeira, porque quanto mais ele ficar sacudindo, pior, mais risco terá. Né? Mas eu, como nutricionista, não vou poder recomendar comer o ovo cru, não. A água de coco, a gente pode ingerir ela sem limite, sendo paciente diabético, é indicada ou tem um limite para ingestão? A água de coco é muito rica inclusive naquelas gorduras poliinsaturadas, Poliinsaturadas. Se eu não me engano, né? Que é são um isotônico importantes. fantástico. Além dos sais que carrega, que são muito importantes para a nossa nutrição e para a nossa hidratação, né? Mas a gente pode beber sem limite, sendo diabético? Não sem limite, né? Mas a única ressalva que eu faria em relação à água de coco é uma pessoa que tem problema renal. Fora isso, eu não vejo algum motivo para a gente poder não recomendar o consumo. Então, a água de coco é extremamente antioxidante para a cognição, para a nossa memória, raciocínio, gestante. Todas as gestantes deveriam tomar água de coco todos os dias. Já tem estudos comprovando aumento do QI do bebê, da mulher que toma água de coco todos os dias na gestação. Então, vai ser um antioxidante fantástico, falando da parte da acuidade visual também. É claro que tudo na vida é em moderação. Então, não colocaria assim, toma água de coco livremente. E quando for tomar, se possível, comer a partezinha de dentro do coco. A gente fala a carninha do coco, né? Então, ali que vai ter fibras para estar equilibrando esse índice glicêmico também, que é super baixo do coco, mas vai estar equilibrando e dando mais saciedade ainda para essa pessoa. A gente está no nosso tempo limite, Mônica. Eu gostaria realmente de te agradecer. Foi muito produtivo para mim. Eu espero que todos os ouvintes tenham gostado bastante, porque foi muito enriquecedor.